Amigos do canal Momento História, estamos aqui aproveitando a oportunidade para falar um pouco da cidade de São João Marcos e, como eu mencionei, a gente vai falar um pouquinho também dos assuntos que são considerados, assim, entre aspas, né, transversais, no sentido de que tem a ver com a história da cidade, mas ao mesmo tempo são assuntos assim que são paralelos, mas que também é de grande interesse, até mesmo para nós entendermos um pouco, né, o que aconteceu com a cidade de São João Marcos. Aqui nesse momento eu vou falar sobre 7 cidades reais que foram cobertas pela água. Então a gente vai falar um pouquinho de cidades submersas. Então, o que são cidades submersas? Elas são cidades que desapareceram, cobertas por águas, ou dos mares, ou até mesmo pelas ações antropogênicas ou ações humanas. Os nossos oceanos, eles guardam muitos mistérios. Podemos dizer que somente 10% das águas desses oceanos foram exploradas. Mas mesmo a gente conhecendo muito pouco, se mostrou muita coisa interessante, né? Animais exóticos, figuras geométricas desenhadas no fundo do mar e o nosso assunto, as cidades submersas. Então aqui, nessa postagem, a gente vai falar um pouco sobre 7 cidades que foram cobertas pelas águas. Vamos começar com a cidade de Port Royal, na Jamaica. Interessante que essa cidade foi capital da Jamaica e também era conhecida como a Ilha dos Piratas, devido aos habitantes que ela possuía de forma peculiar. Era uma cidade que era uma importante rota comercial entre a Espanha e o Panamá. Por isso que esse local atraiu muitos piratas e também donos de bares. Com grande profundidade, e ela também tinha espaço, né, para ancorar os navios, Port Royal tornou-se o paraíso dos piratas. Ele, inclusive, tem até documentários na Netflix falando sobre os piratas, né? São documentários interessantes, né? Quem puder assistir. O fato, né, que pirata fazia o quê? Saqueava navio, vendia as cargas e as mercadorias que este navio possuía. No ano de 62, 1962, ocorreu um grande terremoto que atingiu essa cidade e a afundou cerca de 2/3 no mar. Aí, na sequência, um tsunami, ou uma tsunami, que tsunami é onda, né? Então, feminino, uma tsunami, acabou permitindo que essa cidade ficasse realmente, né, submergida. Então, essa é a história de Port Royal, na Jamaica. A segunda cidade que a gente vai falar aqui é a cidade dos Leões, localizada na China. Essa cidade era conhecida como a Atlântida da China. E a Atlântida, todos nós conhecemos, né? A história é a cidade lendária descrita por Platão, filósofo grego. Essa cidade, né? Antiga Shisheng, que significa cidade dos leões. Eu não sou bom em chinês não, mas dá para entender. Está submersa há 57 anos no lago artificial de Qiandao, próximo à montanha de Ruxi, dos 5 leões, né, traduzido. E a 400 quilômetros de Xangai. Em 1959, a cidade ela foi totalmente inundada pelo fato de haver uma construção, né, de uma usina hidrelétrica no condado de Shuna, que o objetivo dessa hidrelétrica era abastecer Xangai e Hangzhou. Aí, por causa dessa hidrelétrica, essa antiga metrópole ela foi afundada no lago de Qingdao, junto com cerca de 27 aldeias e 1.000 vilas. Resultado? A zona de sacrifício, né? 290 mil habitantes tiveram que migrar de região. Já em 2016, a cidade de mais de 600 anos se tornou um destino turístico, principalmente para viajantes, amantes de aventuras e mergulhadores. O que é turístico para alguns é uma memória triste para outros. A gente não vai julgar isso aqui, né? Mas
E como é a situação, né? 290 mil pessoas deslocadas e hoje a região é atração turística também, né? Mergulhador principalmente. Uma outra cidade que podemos dizer que é submersa é Petrolândia, aqui no nosso país. Cidade de Petrolândia. Essa cidade, ela fica no sertão de Pernambuco. E o objetivo da inundação dessa cidade foi a construção, mais uma vez, né, de uma usina hidrelétrica, a Luiz Gonzaga. E um dos principais pontos turísticos de Petrolândia é o quê? É a Igreja Submersa do Sagrado Coração. O prédio ele ficou submerso desde a sua inundação por 26 anos, mas no ano de 2014 a igreja voltou a aparecer entre as águas do Rio São Francisco, né, que é chamado, né, apelidado de Velho Chico. No local é possível fazer um passeio de lancha ou de catamarã. E também são realizados, né, mergulhos. Mais uma vez, né, a memória de uns se torna o lazer de outros, né? Gera energia, sim, mas é meio sim paradoxal, né? Mas estamos falando da cidade perdida. Essa questão dos anos de sacrifício é uma outra discussão num tempo mais à frente. Cidade perdida de Cuba. Ela poderia ter sido construída por uma civilização há milhares de anos. Ela foi encontrada em 2001. Pesquisadores de uma companhia de exploração do Canadá, eles mencionaram que um robô submarino filmou a ruína da possível cidade perdida na península de Guanahacabibes, na costa ocidental da ilha de Cuba. Essa cidade foi descoberta a 650 metros de profundidade e se parece com uma área urbana que pode ter sido erguida há pelo menos 6.000 anos ou 1.500 anos antes da construção das pirâmides do Egito. Olha só como é que a história da cidade submersa é interessante. E as imagens, elas confirmaram a presença de enormes blocos em formações perpendiculares e circulares, algumas em forma de pirâmide. A maioria dos blocos tem entre 2 e 5 metros de largura. Até que se acreditava, né, que essa cidade poderia ter sido Atlântica, mencionada lá pelo filósofo grego. Mas essa teoria não foi confirmada, né? Só uma teoria. Uma outra cidade também submersa está localizada no Japão, de nome Yonaguni, no Japão. Yonaguni é uma enorme formação rochosa submarina ao largo da costa Yonaguni, localizada no sul das ilhas Ryukyu, ou seja, o monumento Yonaguni, que é uma formação rochosa, corrigindo, no sudoeste da ilha de Okinawa, no Japão. Localizada também a 125 quilômetros de distância de Taiwan, descoberta em 1986. As ruínas elas possuem 200 metros de oeste a leste e cerca de 140 metros de norte ao sul. O seu ponto mais alto mede 26 metros. Noção de localização, né? Pontos cardeais, ensino básico, só quando fala muito leste, oeste. Onde nasce o sol é o leste. Vire sua mão para o leste, na mão lado direito. Então fique com esse lado em direção ao sol. O lado esquerdo é o oeste. À frente é o norte e atrás é o sul. Em relação ao nascente do sol. Onde o sol nasce, você estica a mão direita em direção a ele. Aí fica na posição certinho. Aí você abre a esquerda, é o oeste. À sua frente é o norte e atrás é o sul. Isso é interessante, é uma dica básica de localização, né? Que às vezes as pessoas ignoram isso e ficam perdidas. Os vestígios dessa cidade de Yonaguni foram encontrados pela primeira vez em 1986. E foi o mergulhador japonês chamado Kihachiro Aratake, porque ele fazia um mergulho, profundidade de 25 metros, abaixo do nível do mar, e ele encontrou essa cidade. E o interessante, né, destaque, estima que essas ruínas tenham entre 5 a 8 mil anos. Muito legal, né? Também existem histórias e lendas mais mirabolantes, né, que essas ruínas foram construídas por alienígenas
Essas histórias existem, né? E outros dizem que ela está localizada no Triângulo da Bermuda do Oriente. O Triângulo da Bermuda, todo mundo sabe aquela área mítica, né? Que de atividade sobrenatural, onde somem os navios, aviões, essas coisas todas, né? Isso é uma ideia assim mesmo. Vou falar porque isso acontece também, né? É interessante, né? Essas histórias. Histórias. Uma outra cidade submersa, não sei pronunciar o nome direito, eu vou tentar. Saefting, na Holanda. Saefting, na Holanda. Se eu estiver errado, alguém corrija aí, por favor. No ano de 1200, uma ampla faixa de pântano foi drenada para fornecer mais terra para que se pudesse desenvolver atividades agrícolas e pecuárias. No ano de 1200. Ou seja, por centenas de anos, a região ela tornou-se extremamente próspera. Só que em 1570, uma inundação maciça dizimou todo o terreno que era circundante a Saefting. A cidade sobreviveu de forma milagrosa, mas depois, mais ou menos uns 15 anos depois, os holandeses condenaram essa cidade, destruindo um dique durante anos de guerra. Ou seja, a guerra também ajudou a desaparecer uma cidade, que se tornou submersa. Agora, a região de Saefting é um atoleiro, uma vasta área de pântanos, sapais e deltas de areia que se estende por 3.850 hectares. Então, ocorreram várias tentativas de escavar a cidade perdida, mas não foi bem sucedida. Não foram bem sucedidas. As visitas guiadas que levam os visitantes ao pé da região está proibido para entrar na terra fundada de Saefting, sem guia, né, claro. Porque se for sem guia, a pessoa não conhece os movimentos, preste atenção, turista, a maré muitas vezes surge no interior, em questão de minutos, cobre a terra com uma camada profunda de água. Então as pessoas que estão fazendo turismo acham que não tem que ter segurança. Precisa de segurança sim, é importante. Então, essa cidade, para você visitar, tem que ter um guia. Alexandria, a sétima cidade aqui mencionada aqui no nosso vídeo. Alexandria, né? Não precisa nem dizer que é no Egito, né? Estou falando, mas todos sabem que é no Egito. Ela foi fundada por Alexandre o Grande, da Macedônia, e que homenageava o seu nome no ano de 331 a.C. Nos tempos antigos, essa cidade, Alexandria, foi uma das cidades mais importantes do mundo. Era centro nervoso dos eruditos. Ela permaneceu como capital do Egito durante 1000 anos, até a conquista muçulmana do Egito, quando a capital passou a ser Fostat, que foi depois incorporada no Cairo. O local foi um dos maiores centros culturais do mundo antigo, mas uma série de terremotos e maremotos afundou boa parte de suas construções. Os seus tesouros submersos realmente pode dizer que são inigualáveis, mas eles só começaram a ressurgir a partir do ano de 1992. Então, o que é interessante aqui? Essas cidades submersas, os dois pontos destacados são que algumas delas foram submersas por conta de atividades naturais. Terremoto, maremoto, e assim vai. Mas outras também foram por atividades humanas, principalmente na construção de hidrelétricas, que é o caso da cidade de São João Marcos, né? Ou seja, uma população de aproximadamente quase 20 mil pessoas foi reduzida a 4 mil e depois simplesmente desapareceu para a construção da represa de Ribeirão das Lajes, as hidrelétricas de Fontes Velha e Fontes Novas. A Nilo Peçanha, né, foi construída já depois com a represa pronta, né? Então ela é a parte. Mas tá aí, 7 cidades submersas no mundo, curiosidades, e mais à frente teremos outras curiosidades com assuntos relativamente assuntos que nós podemos falar transversais à história de São João Marco, mas que tem um pouquinho de similaridade ou até mesmo semelhante. Um forte abraço aí para todos, curtam o canal, dê seu like e compartilhem. Um grande abraço.